Que Jesus nos abençoe no dia de hoje. Nós gostaríamos, antes de tudo, de agradecer o convite para estarmos aqui nesse projeto tão bonito, que é um projeto de tratar das personagens do Evangelho. Nestes dias graves que atravessamos, lembrar de Jesus, lembrar daqueles que viveram a mensagem do Cristo, é fundamental para o revigoramento das nossas forças. Considerando que atravessamos desafios, como diria o professor Bezerra de Menezes, não tão diferentes daqueles que identificavam o momento histórico do cristianismo nascente. E quando nós buscamos nos registros da história, encontramos muitas vezes homens e mulheres praticamente anônimos, mas que ainda assim trazem valorosas lições e que merecem o registro para a humanidade. Simeão, na obra que nos é apresentada pela Federação Espírita do Paraná e pela obra apresentada pela Federação Espírita Brasileira, uma Passagens de Boa Nova, ou da Boa Nova, e a outra 2000 anos, compilam alguns trechos da vida de Simeão. Simeão era um homem de Samaria, de idade avançada, e que buscava o conhecimento das verdades imorredoras da existência. E ele tem a oportunidade de escutar às margens do Tiberíades o grande sermão das bem-aventuranças. Ali ele encontra a mensagem encantadora que poderia ser reconhecida sem titubeios como o maior código ético-moral da humanidade. Quando Mohandas Karamchand Gandhi, a grande alma da Índia, depara-se com a obra de Leon Tolstói, O Reino de Deus está em vós, ele se apresenta enquanto Tolstói o apresenta a Jesus. E Gandhi se encanta com a vida daquele homem, se encanta com aquelas máximas de felicidade e ventura que haverão de inspirá-lo na sua busca da verdade pela não violência. E ele chega a dizer que se todas as obras, todos os livros se perdessem e ficassem apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido. E Simeão tem a oportunidade de ouvir do próprio Mestre, no seu hálito divino a espalhar venturas e esperanças ao mundo inteiro. A mensagem que ecoaria quase 2000 anos depois, no coração de heróis da paz, porque se Tolstói é capaz de influenciar Gandhi, e ele registra as cartas trocadas com aquele hindu numa obra intitulada Cartas a um Hindu. Por sua vez, aquela mensagem, cantada 2000 anos atrás,
e ouvida diretamente por Simeão, inspirarão. Pela praticidade, pela praxis, pela virtude de Gandhi, em uma postura não violenta em busca da verdade e do justo. Um pastor nos Estados Unidos, chamado Martin Luther King Jr. E vejamos que a mensagem de Jesus não apenas inspira Simeão, mas nos inspira há milhares de anos. Mas, voltando ao nosso personagem, ele trazia no coração todas as características de um verdadeiro cristão. Essa palavra cunhada por Lucas, conforme a mensagem de Emmanuel na obra Paulo e Estevão, que substituirá a expressão caminho, porque Lucas adverte que chamar os seguidores de Jesus de homens do caminho gerava uma certa dificuldade de interpretação, porque existem muitos caminhos, caminhos bons, caminhos maus. Mas quem sabe deixar mais claro que o caminho que se busca é o caminho do Cristo. Então passam a se auto-intitular cristãos, a partir do grande médico, que escreve a vida do Mestre, a vida do Cristo, com inigualável galhardia. E aquele era um grande cristão, Simeão. Pelas características de Simeão, um cristão. É aquele que não apenas divulga a mensagem de Jesus, mas aquele que a vive em plenitude. E quando nós notamos o contexto da vida de Simeão, ele não estava ao lado de Jesus apenas no momento em que o Mestre cantava as belezas da verdade do universo, mas também se fez presente nos momentos graves. E como não poderia ficar sem fazer alguma coisa, como ele não poderia ficar inerte diante das injustiças que aconteceram um dia depois da chegada de Jesus, marcada pelos homens que traziam alegrias, festividades, muitas caravanas adensavam Jerusalém, os ramos nas mãos, sabá, sabatiná, e de repente, em aproximadamente 24 horas, após as tramas de Caifás, o povo se volta completamente contra o homem que era ovacionado pela sua capacidade de deixar sorrisos, reflexões, alegria. O homem que curava a alma e o corpo, mas que também deixou no coração de outros o ódio, a inveja. Porque o magnetismo de Jesus era tamanho que ninguém passava por ele sem ser de alguma forma contaminado por si mesmo. Os bons encontravam mais bondade. Os maus se tornavam irascíveis diante de tanta luz. E Jesus é condenado pelos judeus, mas como estes não tinham jurisdição apta a cumprir as próprias decisões, ele havia de ser apresentado a uma autoridade romana.
É então que o mestre é levado até Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, com todos os atos de corrupção que marcavam a sua gestão, de todos os desvios de dinheiro, que conforme as narrativas de Emmanuel, iam sendo corrigidas, algumas delas, pelo senador romano Públio Lentulus, nem Pôncio Pilatos teve coragem, num primeiro momento, de dar qualquer decisão contra um homem inocente. E ele mesmo dizia ao senador: eu não vejo culpa nesse homem. O que devo fazer? Nem posso abalar o império e nem posso abalar-me com qualquer injustiça. Ao momento, então, que Lentulus lhe dá a ideia, o problema não é seu. Foram os próprios judeus que o condenaram. Eu sugiro que ele seja conduzido a Herodes Antipas, para que ele faça o que quiser. Mas todos sabiam que Herodes era um homem perverso. Era um homem conhecido pela sua ironia. E Jesus, então, é conduzido até ele, onde é profundamente escarnecido, vilipendiado em sua honra. E lá colocam-lhe uma coroa de espinhos, uma cana, um martírio vermelho da vergonha depois de despilo, sarcasmo. E logo depois ele é encaminhado de volta sob os gritos de sua nova alcunha, o Rei dos Judeus. E aquela expressão chega diante de uma massa que parecia estar completamente obsidiada, magnetizada pelo mal. Porque clamavam e bradavam o desejo de ver aquele homem inocente morto. E Simeão, de fato, não poderia ficar silente e busca Lívia, a esposa do senador, para que ela possa intervir de alguma forma. Mas a essa altura, Lívia não tinha tanta capacidade de intervenção como antes. Era vista pelo esposo como a pessoa pintada pela calúnia, pelas tramas que foram desenhadas por Fúlvia, pela situação grave e a sua condição quase que de escrava, porque a sua única valia como esposa do senador, além das aparências sociais, era de cuidar da filha, de educá-la, quando o pai estava ausente. E ainda assim, vencendo toda aquela situação vexatória que ela passava na intimidade do lar, ela procura no palacete, entre os homens que se reuniram a pedido de Pilatos, para uma decisão a respeito do Cristo. Ela procura o esposo e clama por sua intervenção. Mas ele diz que não podia. E diante do retorno do Rabi, agora na condição de réu, surge um soldado que dá uma ideia a Pilatos. Por que não açoitá-lo? Caso ele seja açoitado,
É possível que a multidão ela amenize a sua ira e a sua vontade de vê-lo morto. E ainda que Lentulus considerasse aquilo uma profunda injustiça, ele é convencido pelo procurador da Judéia de que aquela alternativa era melhor do que a morte. E é assim que Jesus é profundamente açoitado. Com aqueles chicotes feitos de couro de carneiro, com dentes pontiagudos nas pontas, para que a carne pudesse ser aberta e o sangue viesse a jorrar com mais facilidade. Mas, mesmo diante da situação cruenta, a massa permanece ensurdecedora, exigindo a morte de Jesus. E é nesse momento que Públio Lentulus se volta para o procurador e diz: a sua responsabilidade é com Roma. Eu, como homem, posso até considerar tal veredito injusto, mas como romano, o meu compromisso é com César. Mas tem uma ideia. Por que tu não apresentas uma alternativa à turba que se adensa aqui e oferece-lhe um outro criminoso? E a ideia cai tão bem para Pilatos, que manda que tragam Barrabás. Era certo para eles que os homens, as mulheres ali presentes, haveriam de escolher Barrabás, que era um conhecido criminoso. Mas, por estranheza, algo diferente acontece. As pessoas pedem a absolvição de Barrabás e a condenação de Jesus. E mesmo diante disso, Pilatos leva as considerações apresentadas pelo senador romano como justas, de que ele não deveria mais se imiscuir naquele fato, de que aquele era um problema que deveria ser resolvido entre os judeus. Eram judeus que estavam se condenando. E Pilatos lava as mãos. E então testemunhamos, juntamente com Simeão, o maior martírio que o mundo já viu. Abandonado pelos melhores amigos, ladeado por 2 malfeitores. Aquele homem que destaca com serenidade, que poderia, sob a vontade de Deus, fazer com que tudo isso acabasse. Mas a vontade do Pai era outra, e as profecias teriam que ser cumpridas. E Simeão guarda no coração cada palavra de Jesus, desde o início do martírio até a última mensagem, antes da hora da desencarnação. As palavras no momento de habitação são guardadas com carinho. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E aquilo chama a atenção de Simeão
pela grandeza extraordinária de Jesus. No dia seguinte, Públio Lentulus resolve sair de Jerusalém e ir para Cafarnaum em busca de um sítio distante, tendo em vista que ele atravessava momentos muito difíceis no seio da família. As calúnias que a sua vaidade lhe fazia acreditar serem verdadeiras. As lembranças de Jesus. A crença de que ele teria curado a sua filha e, ao mesmo tempo, a descrença, porque para ele seria impossível que algo daquela magnitude pudesse ter sido operado. Mas ele nunca esqueceu aquele encontro com o Mestre. Passou por ele. Depois dos açoites, Jesus lhe fitou os olhos. E ele não proferiu uma só palavra. Mas também trazia no coração uma dor inenarrável, que era a perda do filho Marcos, sequestrado, a quem ele já havia procurado por todos os lados, dado ordens, oferecido altas promessas em dinheiro para quem pudesse encontrar. E nada fazia com que os sequestradores do menino viessem a se sensibilizar com a dor do pai. O desejo de vingança fez com que Marcos fosse criado como um judeu e preparado para matar o próprio pai. E Lentulus, não se sentindo confortável naquela situação, com tantos pensamentos que pareciam enxamear a sua mente, resolve fazer uma viagem a Jerusalém de trabalho, em nome de Tibério, visitando todas as cidades entre Cafarnaum e Jerusalém. Seria uma viagem de alguns dias, e ele procura Lívia para lhe dizer que iria nessa viagem sozinho, que ela não fazia mais parte de sua vida, e apenas pedia que ao menos ela pudesse cumprir o dever de mãe. O espírito de elevada envergadura moral sequer tem chance de redarguir na própria defesa de sua dignidade, tentando esclarecer os fatos cujo o coração envenenado sequer aceitava escutar. E assim ele parte na viagem, deixando esposa e filha em uma região muito perigosa, muito insegura. E estas informações chegam a Tarquínios, o lictor, que leva até Pôncio Pilatos a informação de que a mulher que ele desejava estava livre, estava vulnerável, estava em casa enquanto o marido viajava. E Tarquínios aproveita a ocasião para dizer que sabia dos desejos de Pilatos por Lívia. E essa confissão era para que ele também deixasse claro que ele tinha interesses sobre Ana,
a escrava da casa, mas que para Lívia era uma verdadeira irmã, uma confidente, a grande amiga que lhe acompanhou nas horas mais difíceis dos dramas familiares. Então, sob as ordens de Pilatos, Tarquínios vai a Cafarnaum avisar a um amigo que Pôncio Pilatos faria grande viagem na expectativa de resolver problemas políticos, mas, na verdade, o seu desiderato era outro. E Tarquínio, com o fim de Verana, vai até a casa dos Lentulus, fala de seus objetivos. E Ana, que era uma mulher muito digna, lhe rejeita qualquer possibilidade de relação fugidia, mas, cumprindo os seus deveres de serva, diz a Lívia que ele trazia um recado do procurador. E então Tarquínios avisa a esposa de Públio que Pôncio Pilatos desejava vê-la e que faria uma viagem com essa expectativa, sabendo que o esposo não se encontrava. Lívia tenta reagir, diz que não aceitaria nenhuma visita enquanto o seu esposo não retornasse. Mas a mensagem havia sido dada. As duas amigas confidenciam-se uma com a outra. E não sabendo o que fazer, ouve com carinho a sugestão de Ana, que lhe propõe sair de Cafarnaum, procurar um outro lugar seguro, e oferece a casa de Simeão, na Samaria, como alternativa para aquelas duas boas almas que estavam sendo visadas por dois lobos vorazes. E assim, elas preparam a grande viagem, avisam a Máximos, que estava ali na condição de servo da casa, sob as ordens de Públio Lentulus, e levando alguns animais, iniciam périplo, a jornada até a cidade visada de Samaria. Dormem em Naim, onde têm a oportunidade de trocar as animálias, e seguem até o destino, no pequeno sítio de Simeão, onde ele havia levantado a cruz e ali realizava periodicamente o culto em memória ao Mestre. E ali ele espalhava todos os prodígios, as lições, e as pessoas lhe ouviam cheias de esperança, em uma felicidade quase que indescritível. E nada obstante a sua grande memória, em razão da idade avançada, ele começa a escrever. Em uma época onde não havia um só registro dos evangelistas, mas era necessário guardar. E a memória que poderia traí-lo não era o melhor local. E os primeiros pergaminhos se desenhavam pelas mãos daquele apóstolo anônimo de Jesus. As jovens são recebidas com muito afeto. Lívia
Flávia, Ana. E elas ouvem com muita atenção as narrativas de Simeão, que conta com riqueza de detalhes os últimos momentos do Cristo. Ele fala de suas palavras, fala da mensagem, fala de como ele se dirige a Deus, pedindo que o Criador perdoasse os homens. Todos se emocionam. E a cruz, cada vez mais, transformava-se num símbolo de esperança e paz. Mas quando Tarquínios, com Pilatos, chegam a Samaria e não encontram as suas vítimas, Tarquínios fica irascível e exigindo informações da guarda que fazia a segurança da casa, segue, e para ele era uma questão de honra seguir em direção a Samaria. Muito embora a viagem fosse longa e cansativa, ele o faz. E a cada quilômetro o ódio aumentava e seguia com uma pequena guarnição. E antes que pudesse alcançar o destino, Simeão sente que era necessário esconder as suas visitantes. Tira-as da casa, leva-as a um lugar seguro. E logo depois, o lictor e alguns soldados se apresentam intolerantes, exigindo que ele dissesse onde estavam Ana, Lívia e Flávia. Mas aquele homem estava banhado pela mensagem do Evangelho. Não temia a morte, porque seguia um homem que dignificou-se diante do martírio. Ele não temia o sofrimento ou a dor. Sabia que viver a moral do Cristo seria enfrentar naturalmente graves testemunhos. E estava disposto a ser um dos primeiros mártires anônimos do Evangelho. E como Tarquínios percebeu que ele não cederia e não diria onde estavam as vítimas que ele procurava, resolveu iniciar torturas cruentas, nefastas, impiedosas. A atitude de vilania e de torpeza fez com que todas as pessoas ficassem estupefadas com tanto ódio. Não respeitaram. Os cabelos encarnecidos, as barbas brancas de um homem dócil e que em nenhum momento dá um só gemido diante da crueldade dos soldados que agiam conforme as ordens do lictor. E como se aquilo não bastasse, exige-se por parte de Tarquínios que ele seja preso à cruz que ele tanto amava. E com grande escárnio ao cristianismo e aos cristãos, ele é preso ao madeiro, onde lâminas lhe cortam
gládios lhe ferem. Mas o soldado que age em nome de Tarquínios é magnetizado por uma luz que ele não sabia explicar. Ela estava acima da cruz e ele não conseguia dar continuidade àqueles atos cruéis. E Tarquínios, convencido que o soldado trazia um discurso insolente, toma-lhe o chicote e dá continuidade ao martírio e também à pena cruel. Quando chega o estado de habitação, Simeão ouve as vozes dos céus. Era o momento do galardão da morte, onde as vozes iluminadas que nos aparecem em nome de Jesus estendiam as mãos dadivosas em direção a Simeão, o homem que viveu a grande mensagem. E ele deixa o corpo. E antes que Tarquínios pudesse sair de Samaria, um pedaço da cruz, na parte mais alta, cai sobre a sua cabeça, não lhe dando tempo de um só gemido. Aquele momento de dor marca profundamente os corações de Ana e de Flávia, mas principalmente nos chama a atenção do que seja viver Jesus. Que homem é esse? Que consegue fazer com que outros lhe sigam a tal ponto de darem as suas vidas por uma mensagem. Não só Simeão viveu esses momentos dolorosos, mas qual discípulo, nestes momentos iniciais do cristianismo, tiveram qualquer vida fácil? Simão Barjonas foi crucificado de cabeça para baixo. Joana de Cusa foi queimada viva. João foi exilado na ilha de Patmos. Paulo foi decapitado em região extramuros de Roma. André foi crucificado. Todos os mensageiros do Cristo foram perseguidos. Todos deram o testemunho. Passados 2000 anos, nós nos perguntamos: qual o nosso testemunho? Qual o nosso sacrifício? Gesiel, já Estevão, sonhava com a possibilidade de morrer por Jesus. Alguns acreditam que morrer pelo Cristo é voltar às arenas e enfrentar as feras, os gritos de festividade daqueles que acompanhavam o assassinato de milhares de cristãos, que foram perseguidos por mais de 300 anos. Mas morrer pelo Cristo é morrer trabalhando, é morrer servindo, é morrer colaborando. Hoje nós morremos pouco a pouco,
dia a dia, pela noite mal dormida, cuidando de um filho alheio, dando assistência a um moribundo, visitando lares, instituições olvidadas pela sociedade muito ocupada com um consumismo egotista. Hoje somos convidados a não só ouvir os cânticos dos montes que nos calam os corações empedernidos e aflitos, mas somos convidados a nos tornarmos livros vivos, para que as pessoas possam não só ver uma mensagem escrita, mas uma mensagem ambulante, mas uma mensagem viva e rediviva, hoje, pelo Espiritismo. Somos convidados a sacrificar a nossa maledicência, a nossa luxúria, a nossa impaciência, o nosso ódio. Que possamos fazer isso em memória de Jesus, mas também em memória daqueles que deram suas vidas por essa mensagem. Hoje, que sejamos todos Simeão. Hoje que possamos lembrar do homem que dignificou-se, dignificando aqueles que lhe circundavam, que fez mais do que a parte que aparentemente lhe competia, porque amou profundamente. Deu a sua vida, porque sabia que Jesus também havia morrido pelos homens. Que possamos, nesses momentos, refletir com profundidade a mensagem do Evangelho. Perguntarmos-nos o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar ante os desafios que a vida nos apresenta. Vivamos com Jesus, por Jesus, para Jesus, hoje e sempre. Filho que pede pão, é Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e a